Pastor Anderson. Desejo cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes de estarmos aqui nessa noite, podendo engrandecer e adorar ao nome do nosso Deus. Aleluia! É um privilégio quando podemos estar reunidos e juntos para adorarmos ao Senhor. Sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e até aqui Ele tem nos ajudado. Queridos, foi nos dada a oportunidade para estarmos trazendo e compartilhando a palavra de Deus, então eu gostaria de ler dois textos com os irmãos nessa noite. O primeiro texto se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Quero ler apenas o primeiro verso. E depois nós vamos para o livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, também capítulo 5. Primeiro, vamos ler segundo Reis, capítulo 5, verso 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Agora, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso de número 12, ou versículo de número 12. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Diz assim o texto: E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra ao sacerdote e oferece a tua purificação, o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para por ele ser curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos ali para orar. Glória a Deus. Queridos, fizemos a menção de dois textos nessa noite, propositalmente, para poder compartilhar algo que Deus colocou no meu coração sobre esses dois textos. O primeiro texto, no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, é um texto que vai falar sobre o general do exército sírio, chamado Naamã. A maioria dos irmãos aqui e os conhecedores e os amantes da Bíblia Sagrada conhece a história deste general chamado Naamã. Em contrapartida, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, nós encontramos um outro personagem que, apesar de, diferentemente do primeiro personagem do segundo livro dos Reis,
Esse não tinha título, não tinha condecorações, não tinha divisões eclesiásticas, nem muito menos honrarias, mas era apenas conhecido como um leproso. O que me chama a atenção é que esses dois homens são tão diferentes, mas algo os deixam tão parecidos, e esse algo é a enfermidade, chamada lepra. Queridos, a lepra, ela era considerada tanto nos tempos de Jesus, como na antiga aliança ou no Antigo Testamento, como uma doença que representava uma maldição na vida daqueles que a contraíam. Ou seja, quem era contraído pela lepra era olhada pela sociedade de uma maneira diferente. As pessoas que olhavam um leproso na época de Jesus e no Antigo Testamento, eles olhavam de uma maneira diferente, isolavam essa pessoa, e eles viviam, na sua maioria, em um lugar chamado leprosário, aonde ninguém podia ir, somente aqueles que viviam e residiam naquele lugar, que possuíam aquela doença. E eu comecei a meditar sobre essa doença em particular, e eu comecei a fazer um paralelo entre a doença da lepra, pastor, e o pecado, porque a lepra, ela também representava o pecado. Quando as pessoas contraíam esse tipo de doença, alguém olhava para ela e dizia: alguma coisa essa pessoa fez para que Deus deixasse essa pessoa ser acometida dessa doença. Então, a pessoa que tinha a lepra, provavelmente tinha cometido algum pecado. E eu comecei a fazer um paralelo sobre o pecado e sobre essa doença chamada lepra. A primeira coisa interessante é que a lepra, irmãos, ela deixa a pessoa, ou deixava naquela época, a pessoa insensível. Quando a pessoa que era leprosa botava a mão debaixo de uma água quente, ela não sentia que a sua mão estava queimando, porque aquela parte do corpo que estava tomado pela lepra ficava insensível, faltava sensibilidade naquela parte que estava atingido pela doença. Da mesma forma é o pecado. O pecado, quando vem na vida do ser humano, ele deixa o ser humano insensível. Parece que nada mais é errado, parece que tudo é normal. A pessoa peca, continua pecando, continua fazendo o que é mal aos olhos de Deus, e acha que está tudo normal, fica insensível às coisas do pecado. Está entendendo o paralelo? Segunda coisa interessante, a lepra, ela também contagiava. Então as pessoas tinham que ficar a quilômetros de distância de quem tinha lepra, porque senão podia ser contaminado por ela. O pecado é da mesma maneira. O pecado, assim como a lepra, ela também contamina, ela também contagia. Se você anda com quem faz as coisas de Deus, você também vai fazer as coisas de Deus. Agora, se você anda com aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, que só fazem as coisas desse mundo, que só olham para as coisas desse mundo, que só sabem pecar, consequentemente, você também vai pecar. Por quê? Porque o pecado, assim como a lepra, ela contamina. É por isso que o salmista disse no Salmo 1, verso 1 e 2: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O antídoto para você não ser contaminado com o pecado da lepra e com o pecado é você meditar e aprender a palavra de Deus. Aleluia. Terceira coisa, a lepra, ela deixa marcas. O leproso, irmãos, ele apodrecia vivo.
Em um estágio avançado, a lepra ela consumia, começava pelas partes mais agudas do corpo, pelas partes mais frias do corpo, começava pelas mãos, pelas pontas das orelhas, pelos dedos dos pés, e começava a apodrecer o corpo, e às vezes os pedaços saíam de tão apodrecido que estava. O pecado não é diferente, irmãos. Aleluia. O pecado também ele deixa marcas no corpo de Cristo, no corpo que se chama igreja. Aleluia. O pecado ele deixa marcas, e às vezes essas marcas são profundas, que somente o sangue de Jesus Cristo ele pode apagar essas marcas. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, é porque um dia talvez nós estávamos no pecado lá fora, mas graças a Deus que o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, nos redimiu, e nós estamos aqui adorando e exaltando ao nome do Senhor. Quantos já estão aqui adorando nessa noite porque foram lavados no sangue de Jesus? Aleluia. Quarta coisa, quarto paralelo que eu faço do pecado com a lepra, é que a lepra ela cheirava mal. Você não conseguia chegar a 10 metros de distância. A Bíblia diz, irmãos, que os amigos de Jó não conseguiam ficar próximo dele, porque as feridas, as chagas de Jó cheiravam mal, que eram a metros de distância. Aleluia. Porque a lepra, assim como o pecado, ele cheira mal. Quando o povo de Israel estava prevaricando contra o Senhor, contra a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus, ele dizia que o pecado estava subindo. Aleluia. Quando ele disse que o pecado estava subindo, era o cheiro mau, era o cheiro que subia às narinas de Deus, e Deus, ele sentia aquela putrefação do cheiro do pecado, e a Bíblia diz que Deus não concordava com aquilo. Aleluia. Jesus está voltando, irmãos, e nessa noite o Espírito Santo tem falado conosco. Aleluia. Nós não pertencemos mais a este mundo. O pecado já não tem poder sobre a tua vida. O pecado já não tem poder para, aleluia, te levar para o mundo. O pecado não tem poder para fazer com que você saia daqui e volte a fazer as coisas que você fazia antigamente. Não, porque você já foi lavado, você já foi remido, você já foi resgatado do lamaçal do pecado. E louvado seja Deus que você está aqui nessa noite, podendo adorá-lo. Aleluia. Quinta coisa, o pecado, assim como a lepra, ou a lepra, assim como o pecado, ele faz separação. A lepra isolava pessoas, a lepra fazia separação, como eu disse aqui no começo, nós vamos ver no texto. A lepra, ela afastava as pessoas da família, da sociedade, afastava as pessoas do seu convívio social, porque ninguém podia ficar perto de alguém que estava leproso. O pecado não é diferente. O pecado também separa. A Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus, aleluia, não é a luta, não é a adversidade, não é nenhuma outra coisa, mas a Bíblia diz que a iniquidade, o pecado, é a única coisa que faz separação entre o homem e Deus. Mas é por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia, porque, aleluia, lá no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo, e a Bíblia diz, e Paulo diz, que por um homem, o pecado entrou no mundo, mas também ele diz que por outro homem, Jesus Cristo, aleluia,
veio a salvação a todos os homens, e por isso nós estamos aqui nessa noite, porque através da cruz do Calvário, da morte de Jesus, nós podemos alcançar a misericórdia. Só quem já alcançou essa misericórdia, só quem já foi alcançado pela misericórdia, pode glorificar nessa noite. E eu tenho uma palavra talvez para você que entrou aqui, e você que ainda não foi alcançado, não se deixou ser alcançado por essa misericórdia. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. É noite de salvação na tua vida. É noite de salvação na tua vida. É noite de salvação na tua vida. Aleluia. E a sexta e última característica que eu vejo da lepra com o pecado é que a lepra, assim como o pecado, ela mata. A Bíblia diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Oh, aleluia! Assim como o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus, que Ele deu de graça para você, Ele deu de graça para mim, se chama vida eterna. Então nessa noite você pode adorar ao Senhor, meu irmão. Você pode adorar ao Senhor, minha irmã. Você que entrou aqui nessa noite, o diabo tentou te tragar, aleluia, o diabo tentou te levar para o inferno, mas louvado seja Deus, que o dom gratuito de Deus foi a vida eterna. É a vida eterna para você, é a vida eterna para aqueles que acreditam, que creem no sacrifício da cruz do Calvário. Aleluia! Quantos podem adorar a Deus essa noite? Eu sinto a presença dele aqui. Você está aqui porque você tem, aleluia, o direito da vida eterna. A lepra espiritual já não tem poder contra você. A lepra espiritual já não tem poder sobre a tua vida, porque você já foi comprado com o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, fazendo este paralelo, agora sim, eu quero entrar no texto propriamente dito, porque o que eu falei aqui é só para você entender o que era essa doença. E nós vamos falar de um homem que estava num leprosário aqui em Lucas capítulo 5, e a Bíblia vai dizer que Jesus está descendo do monte, e quando ele está descendo do monte, ele está passando pela porta de um leprosário, e a Bíblia diz que um leproso sai ao seu encontro, quebrando todos os protocolos daquela época, como eu já vi aqui, já mencionei aqui, os protocolos que um leproso não poderia quebrar, e esse homem quebra os protocolos, vai até Jesus, e ele faz um clamor. Quero dar um parêntese aqui para dizer uma coisa, irmãos. O evangelista Lucas é interessante, porque os 3 evangelhos sinóticos falam desse texto. O que são os evangelhos sinóticos? São aqueles que escreveram praticamente as mesmas histórias, as mesmas coisas. Apenas o evangelista João não escreveu a maioria das coisas que Mateus, Marcos e Lucas escreveram. Por isso, Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos na Bíblia, que escreveram praticamente as mesmas coisas. Então, o que eu acho interessante é que Marcos escreve sobre esse leproso, Mateus também escreve sobre esse leproso, mas somente Lucas ele é mais profundo. Por quê? Porque Lucas era médico, e pela ótica da medicina, quando Lucas ele vai detalhar a condição deste leproso, ele fala, versículo de número 12, eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, versículo de número 12, diz assim: e aconteceu que quando estavam em uma daquelas cidades, eis que um homem, diga comigo, cheio de lepra, está fraco, diga de novo, cheio de lepra. Então, irmãos, olha só, Marcos e Mateus, eles falam um leproso, apenas um leproso, mas Lucas, ele diz, um homem
cheio de lepra. O que isso quer dizer, pastor? Irmãos, quer dizer que o olho clínico dele, o olho de médico dele, olhou para aquele homem e viu que ele estava tomado de lepra, estava no estágio avançado daquela doença. Mateus e Marcos dizem somente que ele era um leproso, mas Lucas, numa ótica mais apurada, mais específica, ele diz, ele está cheio de lepra, ou seja, já está na fase final da sua vida, já está acabou os seus recursos, já não tem mais jeito para ele está cheio de lepra, está à beira da morte, acabou todos os recursos humanos, todos os recursos medicinais para esse homem acabou, ele está cheio de lepra. Mas quando acabam os recursos do homem, Jesus entra em cena. Será que você pode dizer para essa pessoa que está ao teu lado, quando acaba o recurso do homem, Jesus entra em cena, meu irmão? Jesus entra em cena. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, ou você que está nos assistindo da sua casa, talvez os teus recursos já se acabaram, talvez você está sem saber o que vai acontecer amanhã. Deus está mandando dizer, quando o teu recurso acaba, Jesus entra em cena. Aleluia. Eu quero profetizar aqui nessa noite, segundo a palavra de Deus, que nessa semana que está adentrando, Jesus está entrando com providência na vida de alguém. Aleluia! Algo impossível que você acha que não vai acontecer, te prepara, porque quando as tuas forças forem embora, Jesus entra em cena. Quantos podem adorar a Deus? Isso é só para quem tem fé, isso é só para quem acredita, isso é só para quem serve a um Deus, aleluia, que faz o milagre. Oh, glórias, aleluia. Olha que interessante, o homem cheio de lepra, fazendo um paralelo com Naamã, de 2 Reis 5, a Bíblia diz que Naamã, ele não era cheio de lepra, mas a lepra de Naamã, presta atenção, era em um local específico, porque quando ele vai até o profeta, depois você lê na sua casa, 2 Reis 5, ele vai até o profeta, ele vai dizer, eu pensei que ele ia pôr a mão no local. Então a lepra de Naamã era no local específico, pastor Ulisses, mas a lepra desse leproso de Lucas 5 era total. Os dois personagens da mensagem de hoje receberam um milagre, porém cada um recebeu da forma diferente. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, em rápidas palavras. Mas eu quero que você entenda, tudo depende da maneira que você se chega a Jesus. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui, irmão. O teu milagre nessa noite que tu veio buscar depende da maneira que tu vai até Jesus. Oh, aleluia. Da maneira como você aborda Jesus, é a maneira que Deus vai te dar o teu milagre. Oh, glória. Irmão, o leproso de Lucas 5 abordou Jesus de uma maneira totalmente diferente do que Naamã. Você vai ver aqui no texto. Olha só, o texto diz que quando Jesus estava passando, o leproso, ele viu Jesus e não ficou parado esperando. Ele falou, Jesus está passando, é minha oportunidade. Oh, aleluia. Está entendendo o que Deus está falando? Está entendendo você que está em casa? Jesus está passando e então é a minha oportunidade. Aleluia.
Porque quando Jesus passa, irmão, Ele traz consigo as oportunidades para entregar para quem está ligado. Aleluia. Ele passa trazendo as oportunidades para entregar para aqueles que estão, aleluia, prestando atenção. E aquele homem cheio de lepra viu Jesus e não perdeu tempo. A Bíblia diz que ele se chega a Jesus e ele roga-lhe, dizendo: Senhor. Primeiro, reconheceu quem era Jesus. Oh, aleluia. Estava leproso, mas reconheceu que mesmo ele leproso, Jesus era Jesus. Oh, glória. Mesmo estando na situação que estava, Jesus continuou sendo Jesus para ele. Porque tem gente, irmão, que quando está na pior, parece que Jesus muda. Parece que Jesus não é mais o mesmo. Irmão, independente da situação que eu e você estamos vivendo, Jesus continua sendo o mesmo. Olha o hino que nós acabamos de cantar antes da mensagem. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Vai lá. Ele é Deus. Eu for. Ele é o quê? Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da situação, irmão. Oh, independente da situação, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua. Olha aqui, irmão. Olha aqui. Eu disse que tudo depende da maneira como você aborda Jesus. Olha só, voltando aqui para o texto de 2 Reis, capítulo 5. Olha como é que Naamã chega até o profeta. Ele era leproso. Ouviu dizer na sua casa, através de uma menina israelita que era empregada de sua esposa, que se ele estivesse em Israel, ele seria curado da lepra por um profeta. Ele ficou sabendo, levou o conhecimento do rei, e o rei disse: eu vou lhe dar cartas para que você vá até o rei de Israel e peça para que seja curado. Assim foi feito. Ele pega a carta da mão do seu rei, vai até o rei de Israel. Quando chega no palácio do rei de Israel, ele entrega a carta para o rei, lê a carta e diz: porventura sou eu Deus para curar alguém? Porventura tenho eu poder para dar vida ou para tirar? Aí diz a palavra de Deus que o profeta Eliseu ficou sabendo, porque Deus revela para profeta. Ele ficou sabendo e diz: ó rei, não precisa rasgar tuas vestes, não precisa se preocupar, manda com que ele venha até mim, para que ele veja que ainda há Deus em Israel. Automaticamente ele pega a carta da mão do rei, pega a sua comitiva e vai até a casa do profeta. Chegamos no capítulo 5. Quando ele chega na casa do profeta, ele vai com um pensamento: ele vai me receber, vai sair, vai bater continência para mim. Afinal de contas eu sou graduado, sou capitão, sou general dos capitães da guarda do rei da Síria. Pela minha mão Deus deu o livramento, então eu sou grande. Ele vai ter que sair, ele vai ter que bater continência para mim, pastor Daniel. Ele vai ter até que se ajoelhar na minha presença. Claro que eu estou conjecturando, irmãos. E ele vai com um pensamento. Quando ele chega
na frente da casa de Eliseu, Eliseu não dá nem o trabalho de sair, irmão. Profeta manda um mensageiro, dizendo, vai lá. E manda ele descer 7 vezes no Jordão. O mensageiro sai, presta atenção que eu estou falando do primeiro leproso, Naamã. O mensageiro sai, chega diante do general Naamã e diz, ó, o profeta está lá dentro, falou que não vai sair não, e é o seguinte, ele mandou um recado, vai no Rio Jordão, desce 7 vezes, e depois que tu descer, as 7 vezes, a tua pele se tornará como a de uma criança. Eu disse aqui que tudo depende da forma que você aborda Jesus, né? Que você aborda Deus, né? Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, versículo de número, vou ler o 10 aqui do capítulo 5 de 2 Reis, ó. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Ó, 11. Porém, Naamã muito se indignou. Diga comigo, Naamã muito se indignou. Em outra tradução, pastor Carlos, está assim, e ele ficou irado. Ele recebeu o segredo do milagre, mas ficou irado. Por quê? Porque ele achava que tinha que ser do jeito dele. Só que o leproso de Lucas 5, a Bíblia diz que ele, chegando até Jesus, adorou. Aleluia. Aleluia. Agora, irmão, com carinho, pergunta para essa pessoa que está do teu lado, de que maneira você tem chegado para Jesus? Tem chegado indignado? Tem chegado exigindo alguma coisa? Tem chegado pensando, falando para Deus, faz assim, faz desse jeito, faz daquele jeito? Ou você está adorando, independente da maneira que Deus vai fazer? Naamã, meu amigo Paulo Nascimento, Naamã se irou, mas o leproso de Lucas 5 adorou. E detalhe, irmão, ele adorou, não foi depois que recebeu, ele adorou antes de receber. Está aí o segredo da tua vitória nessa noite. Está aí o segredo da tua vitória nessa noite. Ele adorou antes de receber. O texto diz, e ele prostrando-se, a palavra aqui, irmão, adorar, no original grego é proskineo. Proskineo é o ato de dobrar o joelho, colocar o rosto na terra. Aleluia. Aleluia. Será que você veio preparado para adorar a Deus hoje, independente do que tu está passando, irmão? Independente do que vai acontecer amanhã, independente de como está a tua semana para vir, tu está preparado para adorar? Aleluia, aleluia, aleluia. Aproveite para adorar, aproveite para adorar. Aproveite para adorar. Aleluia. Aleluia. Quando a gente adora, irmão, a gente encurta o caminho do nosso milagre. Por que Deus não poderia muito bem ter curado Naamã, irmão? O profeta não poderia ter muito bem ter dado uma palavra e Naamã tivesse sido curado na hora? Podia. Mas Deus sabia que se curasse Naamã na hora, ele voltaria com toda a pompa, com toda a soberba, aleluia, com toda a prepotência que ele tinha chegado. Aleluia. E Deus não dá a bênção, não faz milagre na vida de quem é soberbo, prepotente, nariz empinado, achando. Por que ele teve que mergulhar, irmão?
Porque o Jordão, segura, irmão, que essa é a revelação. O Jordão na vida de Naamã era o processo de Deus. E muitas vezes nós precisamos de Jordão na nossa vida. Aleluia. Às vezes a gente não quer, porque Naamã disse, ele virou, se irou e estava voltando para casa, e ia embora sem a bênção. Aleluia. Aí ele disse, será que lá em Damasco não tinha rios melhores? Para ele mandar, nem sair ele saiu, nem se apresentar ele se apresentou. Eu vou embora. Abarachuri andará. Será que não tinha rios melhores lá em Damasco? E ele manda eu ir nesse Jordão sujo. Aleluia. Mas o Jordão era o trabalho, era o processo na vida de Naamã. Oh, não te preocupa, porque se tu entrou aqui nessa noite, tu está enfrentando um Jordão, mergulha, irmão. Mergulha de cabeça nessa noite. Mergulha, porque é Deus que está mandando. E se Ele está mandando, quando tu sair, o teu milagre vai acontecer. Mas diga para quem está do teu lado, tem que mergulhar. Tem que mergulhar, irmão. Não é entrar só a pontinha do dedo do pé, não. Tu tem que submergir. Tem que mergulhar nessa noite. Você que está em casa, mergulha, irmão. Mergulha. Mergulha. Aleluia. Quando tu sair, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Eu quero profetizar nessa noite que essa semana vai ter milagre batendo na tua porta. É só para quem tem fé, irmão. É só para quem está disposto a passar pelo processo. Aleluia. Não te importa, aleluia, com o Jordão, mas mergulha, porque nessa semana ainda Deus vai fazer milagre. Sinta a presença de Deus aí. Sinta a presença de Deus aí. Aleluia. Olha para mim aqui que eu vou começar a concluir, que a mensagem é rápida, irmão, é objetiva. Tudo se resume na maneira que a gente se apresenta para Jesus. A mensagem é essa hoje. Como é que nós estamos nos apresentando para Jesus? É com indignação? É irado? É reclamando? É botando ordem em Jesus? Colocando Jesus na parede? É falando para Jesus fazer do nosso jeito que é melhor? Querendo dar uma mãozinha para Jesus? Ou é como o leproso de Lucas, que disse para Jesus assim, e ele estendendo a mão, antes, versículo 12 ainda, parte C, prostrou-se com seu rosto em terra, e disse, irmão, essa frase que ele falou, irmão, é poderosa. Ele disse assim, com o rosto em terra, sem ter coragem de olhar para Jesus, irmão. Ele se colocou numa condição miserável, na qual ele estava, porque a lepra, ela representava o pecado. Então ele sabia que para ele não tinha mais jeito, então ele não tinha nem coragem de olhar para Jesus. Então, com o rosto em terra, ele disse para Jesus, se tu quiseres, oh aleluia, se tu quiseres. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, Will, ó Senhor, eu sei a minha condição. Eu sei que eu estou vivendo aqui já há muito tempo. Para mim não tem mais jeito. O Senhor é a minha única e a última esperança.
Mas eu tenho um pedido para fazer, Jesus. Se tu quiseres. Não era a minha vontade não, Jesus, porque a minha vontade era de sair correndo daqui. Mas não importa a minha vontade, importa a tua vontade, se tu quiseres. Eu sinto Deus aqui, irmão. Eu não sei o que você está pedindo para Jesus. Eu não sei o que você tem orado. Oh, Jesus está trabalhando na minha alma, na tua alma nessa noite. Eu não sei como é que você está falando com Jesus, mas nessa noite vamos tomar como exemplo a oração, o pedido deste leproso, quando diz: Senhor, a minha condição é miserável, eu não tenho mais nada, mas tem uma coisa: se tu quiser. Oh, aleluia. Se tu quiseres, Senhor. Enquanto Naamã estava indignado, enquanto Naamã estava virado, enquanto Naamã estava achando que tinha que ser feito do jeito dele, o leproso de Lucas disse: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Sabe o que eu entendo, irmãs? Sabe o que eu entendo aqui, só nessa frase que ele disse? Eu entendo que para ele o morrer era lucro, porque ele já tinha adorado. E quem adora, irmão, não está preocupado com o que vai acontecer. Quem adora não está preocupado com o que vai vir depois, porque o mais importante, meu amigo Rodolfo, ele já fez, foi adorar. Ei, tu veio aqui nessa noite, você que está em casa também, sabe o que é mais importante hoje? É você abrir a boca e adorar. O que vai acontecer amanhã, irmão? O que vai acontecer amanhã, irmão, está na mão dele. Está na mão dele. A presença de Deus está forte aqui, meu irmão. Eu não estou conseguindo sair desse texto. Eu não estou conseguindo sair daqui, irmão. Eu preciso terminar, mas você precisa entender a mensagem nessa noite. Jesus está falando conosco de uma forma diferente hoje. Pastor, já li esse texto tantas vezes. Eu já li esse texto tantas vezes e às vezes parece até um texto tão simples, pastor Haroldo. Mas o que Deus está falando conosco nessa noite tem algo tão profundo, que está tocando a vida de muitas pessoas. Eu estou vendo pessoas derramando lágrimas aqui nessa noite. E isso quem faz é o Espírito Santo. Aleluia. Se tu quiseres. Eu quero encerrar, irmãos.
O leproso de Lucas 5, presta atenção que eu vou começar a concluir. Adorou antes de receber. Naamã só foi adorar depois que recebeu. É por isso que no meio do caminho, no meio da história de Naamã, tinha um Jordão. Diga para quem está do teu lado assim, com carinho, irmão: quer evitar o Jordão? Não, tá fraco, irmão. Fala para quem está do teu lado com a autoridade que Deus está te dando: quer evitar o Jordão? Então adore antes de receber. Alguém aqui desse lado já entendeu? Alguém aqui desse lado está entendendo? Quer evitar o Jordão na tua vida? Então comece a adorar antes de você receber, porque você vai acelerar o processo. Adore, 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 adore. Só para você entender a diferença. Segundo Reis, capítulo de número 5, versículo de número 15, o 14 e o 15. Então desceu e mergulhou no Jordão Naamã 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificada. 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: isso aqui é tremendo, irmão. Aqui, ó: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que me tomes uma bênção. Aí, ó, vou pular aqui para a gente concluir, ó. Versículo 18. Nisso, versículo 17 ainda. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este servo uma carga de terra e um jungo de mulas, porque, olha só, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã só adorou depois que recebeu. A diferença foi o Jordão na vida de Naamã. Agora, o leproso de Lucas 5 adorou antes, encurtou o caminho do milagre. Eu vou repetir, irmão, porque é para ficar gravado no teu coração. Quem adora a Deus, independente de qualquer coisa, irmão, acelera o processo do milagre. Você lembra daquela mulher Sirofenícia? É outra. Ela não tinha como receber milagre de Jesus, irmão. Primeiro que ela era Sirofenícia, cananeia, idólatra. Segundo, que Jesus estava numa missão. Jesus não ia parar para ela. Só que ela tinha certeza que se continuasse insistindo e adorando a Jesus, ela ia receber. E você conhece a história. Diz que ela adorou a Jesus. Jesus olha para ela e dá uma resposta até meia dura aos olhos humanos.
diz para ela: não é lícito eu tirar o pão da boca dos filhos, que era a palavra que ele estava levando para os judeus, e dá-lo aos cachorrinhos, que era o povo cananeu. Mas ela usa, irmão, uma sabedoria tremenda, dizendo: eu sei, meu Senhor. Ó, reconhece, reconheceu, irmão, reconheceu que ela não era nada, assim como esse leproso reconheceu. O segredo é você reconhecer. Eu sei, meu Senhor, mas a tua serva, ó, já se colocou como servo. A tua serva, ela come das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Adorou. E Jesus olhou para ela e disse: nem no meio do meu povo eu encontrei tanta fé. Vai em paz, que a tua filha já está curada. Quem adora encurta o milagre. E para a gente terminar, ele disse: Senhor, se tu quiseres, podes limpar-me. Aleluia. Jesus olhando para ele, e aí o texto diz: estendendo a mão. Jesus quebra o protocolo, irmão. Só que esse estender da mão de Jesus é profético, porque aqui vai se cumprir, pastor Marcelo Leandro, meu amigo, Isaías, capítulo de número 53, pastor Carlos, versículo 3, versículo 4. E ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Olha para cá. Se fosse qualquer outra pessoa que estendesse a mão naquele momento e tocasse aquele leproso, seria contaminado, ficaria leproso. Mas Jesus, em um ato profético, estende a mão, e como o Mashiach, o Messias, na qual Isaías 800 anos já tinha profetizado sobre ele, ele estende a mão e toma sobre si, porque a lepra na vida do leproso estava matando, mas a lepra em Jesus não acontecia nada. E eu quero profetizar que Jesus está estendendo a mão para você nessa noite. Jesus está estendendo a mão para você nessa noite. E agora, para encerrar, irmão, que é mais tremendo aqui. Quando a gente lê esse texto, pastor Carlos, e a gente lê que Jesus estendeu a mão e tocou, a gente acha, parece que Jesus está estendendo a mão meio que com medo de tocar, né? Parece que vai se contaminar, mas não. Essa palavra aqui, estendendo a mão e tocou, no seu sentido literal, original mesmo, é Jesus chegando perto dele e dando um abraço. Jesus chamou ele para perto, deu um abraço nele e disse: quero ser limpo. Aí talvez você pode perguntar: mas por que Jesus toca ou dá um abraço nele? Porque, irmão, a maior enfermidade, e eu termino aqui, a maior enfermidade desse homem, pode até não parecer, mas não era no físico, era na alma. Há quanto tempo aquele homem não recebia um aperto de mão? Há quanto tempo aquele homem não recebia um abraço? Há quanto tempo aquele homem não sentiu o calor humano? Porque as pessoas olhavam para ele e se afastavam. As pessoas olhavam para ele e condenavam. Mas Jesus disse: antes de eu curar ele por fora, eu preciso curar ele por dentro. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Antes de eu te curar por fora, eu quero te curar por dentro. E Deus trouxe pessoas aqui para curar por dentro. Porque às vezes você está aqui dando risada, sorrindo, esboçando até um sorriso no rosto, mas só Deus conhece a tua alma, como você está por dentro. Sabe que você não consegue dormir, sabe que você não consegue ter paz dentro da tua casa, mas nessa noite a palavra de Deus está dizendo: eu quero te curar por dentro. E se precisar te dar um abraço, Jesus vai te abraçar nessa noite.
Se coloque de pé em nome de Jesus.